Então, Ana, eu peguei várias aulas aqui de. Eu peguei todas as aulas que eu tinha dado para você. Eu vou passar aqui não da forma que eu dei no Prisma, né? Logicamente, eu vou passar tudo corridão aqui para você, só pontuando que é mais importante você se atentar, tá bom? Então, lembra sempre lá, tá bom? Latitude é a distância da linha do Equador até algum lugar, então latitude aqui, tá? Então essa distância, quanto que ele se afasta da linha do Equador, então sempre associa latitude e Equador, tá? E longitude, distância de Greenwich, tá? Então longitude aqui, a distância com o quanto que ele se afasta de Greenwich, tá bom? Lembra sempre lá também, tá? Paralelos então são essas linhas horizontais, certo? O horizonte, pensa no horizonte, ó, deitadinho, e meridianos, né? Meridiano de Greenwich é um exemplo, são as de pezinhas, tá bom? Projeções cartográficas então, cilíndrica, cônica e plana, tá bom? Então, ó, você vai ter a projeção de Mercator, que é uma projeção cilíndrica, que ela vai então conservar as áreas, vai conservar os formatos dos continentes, mas deforma suas áreas. A de Peters, ela é a projeção também cilíndrica, ela conserva ela conserva as proporções das áreas. No entanto, os ângulos distorcem os ângulos aqui, tá? Esses aqui são os principais, tá? De Mercator, de Peters e a de Hobson que a gente usa hoje no mapa mundi, certo? Ela altera a forma das áreas, né? Só que ela é o que melhor se adequa aí à fidelidade das dimensões do mapa, tá bom? A escala do mapa, né? Tranquilamente, né? Você só tem que lembrar que, por exemplo, 1 para 25 mil. 1 para 25 mil quer dizer que 1 centímetro no mapa corresponde a 25 mil centímetros da vida real. Aí é só você converter essa parte do fuso horário aqui, que você, aquela vez você até me perguntou que você fica, às vezes dá dúvida na gente, né? Essa partezinha aqui, que é o que? Você tem o zero aqui, tá? A sua ponta de partida. Aí, por exemplo, ó, que nem o exemplo lá que a gente usou lá. Se eu estou indo para a esquerda, eu estou diminuindo uma hora, né? Esquerda para cá, indo em direção ao Brasil, de Greenwich aqui para o Brasil. E se eu estou indo para a direita, direção à Europa, à África, ao continente da Ásia aqui depois, eu estou aumentando uma hora, tá bom? E o fuso inicial você conta. Como assim? Se eu estou aqui em Greenwich, eu tenho que contar esse fuso aqui, então eu vou contar 2, 3, 4 e 4 aqui, por exemplo. Aí então, ó, o que significa isso? Quer dizer que o se eu estou me afastando, eu conto o primeiro fuso aqui e eu vou tipo assim, ó, 2, 3, por exemplo, aqui, ó, que eu contei errado aqui, fica difícil, né? 2, 3, eu chego nesse fuso aqui, por exemplo. Aí o que eu tenho aqui que eu sei? Sei que vou subtrair essa quantidade de horas ali dentro, tá bom? Eu vou depois eu pesquisei as questões da Fulvestre, eu vi que essa questão de fuso não cai muito, tá? Então não vou ficar não vou ficar gastando muito seu tempo com isso aqui. Beleza? Mas qualquer coisa acho que esse mapa tá meio ruinzinho para ver. Eu vou puxar rapidinho depois, né? Depois que eu terminar de fazer tudo, eu vou puxar um rapidinho para te explicar de novo essa parte aqui. Porque desse jeito aqui tá difícil entender, tá meio confusinho. Mas beleza. Tá, essa parte aqui da translação da Terra também não é muito cobrada. Então, vamos porque é importante. Então, ó, relevo, isso aqui, né, da geofísica é importante. Tá? Então, litosfera, a primeira camada da Terra, atenosfera, a segunda, mesosfera, a camada média, tá? Então, você tem o núcleo interno e externo aqui, tá? Aí a gente sabe que as montanhas, tudo vai ser formado, então, né? O relevo do nosso planeta foi formado pela ação das placas tectônicas aqui, certo? A gente tem várias placas tectônicas da África, da Antártida, da Australiana. Aí, quando o movimento delas é divergente, né? Elas se afastam uma das outras. Então vai liberando esse magma aqui de dentro da Terra aqui, que vai formando, no caso aqui pode ser que tenha atividade vulcânica, né? Se tiver na parte terrestre e não submarina. Daí vai formando relevo, né? Esse magma derretido aqui vai formando esse magma líquido e depois solidificado vai formando relevo submarino. Limite transformante, que uma vai para cada lado, então cria esse atrito aqui entre as duas. E o limite convergente, que uma placa converge em cima da outra, né, levantando uma das placas e causando um abalo sísmico, tá bom? Então, daí tem lá, né, por exemplo, o terremoto, o tsunami, o terremoto, então é o que? Essa energia das placas se movimentando que tem um hipocentro ali dentro, né, um epicentro, onde vai ter o tremor. O tsunami é o mesmo princípio do terremoto, só que ele acontece dentro do oceano e agita aí essa energia cinética, ela passa para as águas, que vai gerar umas ondas grandes, tá bom? E o vulcão também, que é a liberação ali
de magma, tá bom? Então, relevo, a gente tem planalto, lembra sempre, tá? Planalto, o que que ele é? Uma porção de terra que está um pouco mais elevada que as outras, tá? Depressão é uma parte, é um buraco, é uma parte que cai, uma descida, tá? Planície é ao nível do mar, tudo que tiver, acho que se eu não me engano, até 100 metros acima do nível do mar é considerado planície, tá? Já o planalto acho que é 13, tem que estar acima de 300 metros em relação ao nível do mar, tá bom? Cordilheira, uma sequência de montanhas, né? Colina, pequenas elevações, serras são montanhas menores, tá bom? Isso aqui é importante, meteorização e erosão. Isso daqui, ó, o que acontece lá sempre então? Meteorização é a etapa inicial, quando as rochas então elas vão começar a se desgastar. Então acontece o que? Efeitos de temperatura, tá vendo? A temperatura varia, vai caindo água aqui dentro, e essa água vai se entrando aqui nas fissuras da rocha e vai gastando elas, tá vendo? Isso por ação da umidade, tá? Tem a temperatura também, que o sol esquenta as pedras de dia e de noite elas começam a descascar, que elas esfriam, tá bom? Então, o que acontece aqui? Acontece que a meteorização, acontece que começa essa etapa aqui, aí tem a erosão, que é a continuação desse processo de meteorização, que no caso vai ser o transporte gradual dessas partículas de pedra, dessa pedra, sabe, desgastada, desses pedacinhos de pedra, tá? E isso vai, essa erosão, né, que é uma palavra que aparece bastante, ela vai se depositando em outros lugares, né? Até, cadê? Aqui, ó, já peguei aqui, já adiantei para você. Aí então acontece o processo de erosão aqui, certo? Vai se depositando, então o que acontece? Vai escorrendo essas partículas de pedra, elas vão se depositando nessas chamadas bacias sedimentares, tá bom? E é o que vai dar origem aos solos mais férteis aqui, rochas sedimentares, coisa do tipo, tá? E o escudo cristalino, tá? Ele é composto pelas rochas ígneas magmáticas aqui. Mas deixa eu só, antes de eu pular essa parte, deixa eu terminar o raciocínio aqui. O intemperismo, ele é importante também, essa palavra aparece bastante, ele é um conjunto de quê? Processos mecânicos, químicos e biológicos que ocasionam a desintegração e a decomposição das rochas. Tá bom? Então, eu já vou explanar melhor esse conceito aqui. Eu já vou chegar no solo ali, você vai entender melhor, tá? Entender não, né? Lembrar melhor. As rochas ígneas, então, são aquelas a partir do magma solidificado, né? Por que elas são importantes? Porque elas formam as principais montanhas do nosso planeta, né? As chamados escudos cristalinos aqui, tá bom? Então, esses escudos cristalinos feitos de rochas ígneas ou magmáticas, eles são a rocha mais dura, mais primitiva do nosso planeta, tá? As rochas metamórficas, elas são tipo uma exceção à regra, tipo mármore, por exemplo, que elas são aquelas rochas lá, né, que sofreram aumento de pressão e temperatura aqui, que aí elas se tornam rochas metamórficas, tá? São rochas sedimentares que sofrem esse aumento de pressão e temperatura, ou rochas magmáticas, com esse aumento de pressão e temperatura, formam essas rochas aqui diferentes, tá? Mas o que é importante mais é aqui, ó, rocha sedimentar, tá? Que se origina a partir do acúmulo de sedimentos, tá? Então o que acontece aqui? Esses sedimentos se acumulam e vão virar novas rochas, tá bom? Tipo o calcário, por exemplo, beleza? Aí então, ó, então essas rochas aqui são as que estão depositadas aqui, tá? Aí é só aproveitando a figurinha aqui para de novo reafirmar aqui, né? Ó, Planalto aqui então, ó, ele está acima do nível do mar. A gente tem a planície aqui abaixo do nível do mar, muito importante fazer essa distinção aqui, principalmente em planície e planalto, tá bom? E aqui ele fala de escarpa também, que é só um paredão de pedra aqui, mas tá, não é relevante agora. O que é importante aqui, ó, intemperismo, que é o que? Então, como que o solo vai se formar? Então, ó, você pode ver que grandes rochas vão se tornando partículas menores, vão formando o solo, tá? Então, o intemperismo que ele vai pegar a rocha mãe, né? Essa rocha original aqui pode ser uma rocha, geralmente é uma rocha ígnea, uma magmática, tá? E vai fazer virar solo. Então, ó, você pode ver que o intemperismo ele pode ser físico, biológico ou químico, né? Químico seria a ação da água, da chuva, se a água é um reagente, reage com tudo, basicamente, muita coisa no mundo, certo? Praticamente todas as substâncias ali, né? Acho que só as apolares, se não me engano, que ela não consegue reagir. Biológico, líquens, bactérias e musgos que vão crescendo aqui, e o físico, né? Variação de temperatura, ação do gelo e dos ventos. Então vai desgastando isso aqui e vai virar aquela camada de humus, que é rica em micro-organismos, né? Rica em matéria orgânica para o desenvolvimento de plantas, tá bom? Aí ele fala também o desmatamento, por exemplo, ele acelera o processo de erosão porque não tem mais planta para segurar o escorrimento dessas partículas aqui de rochas, de tudo.
Então, por que é perigoso a erosão? Porque dependendo de onde ela está feita, ela pode prejudicar alguma espécie, ela pode desgastar o solo, pode soterrar alguma coisa, tá bom? Aí beleza. Essa aqui era a parte coisa. Pera, deixa eu só fechar aqui. Não salvar. Tá. Aí, clima e vegetação, tá? A gente tem a biosfera, então, que é aquela camada entre a atmosfera e a litosfera, né? Que é onde a gente vive, tá bom? Então, fatores do clima, os elementos que vão influenciar o clima: temperatura, pressão, umidade, vento e pluviosidade, tá bom? Então, temperatura depende da latitude do planeta, certo? Então, a gente sabe que na faixa equatorial ela é mais, o sol, a radiação solar pega mais forte e nos polos menos forte. Tá? A pressão foi aquilo que eu tinha discutido com vocês, né? Que a pressão e a temperatura elas são proporcionais uma à outra, pela equação dos gases ideais. Então, por isso que quando eu vou subindo, quanto mais alto eu chego de altitude, mais frio vai ficando, porque a pressão diminui, consequentemente a temperatura diminui também, tá? O vento também, o que é o vento? O vento é a variação de densidade do ar. O ar quente tende a subir, que ele é menos denso, e o ar frio tende a descer, que ele é mais denso. Então, né, o ar que está no solo ele vai esquentando, o ar que frio que está embaixo ele vai esquentando por causa da ação do sol no solo, e ele vai subir, então, ele vai ficar quente, vai acender, vai subir. E essa constante subida dos ventos quentes e descida dos ventos frios vai gerar o vento. Falei errado, desculpa. Essa massa de ar quente do solo que vai subir e aquela massa de ar que esfriou porque está mais perto da atmosfera, está mais alto, né? Não falei? Acabei de falar aqui. Aumenta a altitude, a temperatura diminui. Então, o ar quente que estava lá em cima, ele tende a esfriar e o ar frio que estava embaixo, ele tende a esquentar pela ação do sol no solo, tá? Então ele vai inverter, né? O ar quente ele vai subir e o ar frio ele vai descer e essa movimentação vai gerar os ventos, tá? Então, tá, isso aqui não é relevante. Ah, isso aqui é importante, tá? Só comentar aqui, tipo, o Planalto da Borborema lá, que a chuva não consegue chegar na região formando, né, o sertão ali nordestino por conta, né, desse Planalto da Borborema, que é o que impede que a chuva que vem, a chuva litorânea, consiga acessar o interior ali do Nordeste, tá bom? Então o relevo, sim, ele é um influenciador forte de clima, tá? Mantenha isso em mente. Tá. As monções e brisas aqui não é interessante comentar. Pluviosidade, né? A quantidade que chove, então eu vou chamar de pluviosidade, esse índice aí, tá bom? Aí tem lá a interpretação do pluviômetro, do climograma ou pluviômetro, que daí ele vai fazer o quê? Uma coisa, pelo tanto que choveu, pela variação de temperatura. Aí isso é interessante, né? Que vai me dizer o tipo do clima, né? Se é equatorial, tropical, latitude, semiárido, quando não chove, ó, tá vendo? O semiárido ele não tem praticamente chuva aqui. Aí tem os climas tropicais, subtropical, né? Isso aqui eu não vou explanar por um ano, que eu quero que, senão vai demorar muito, eu quero só que você entenda. Aqui, ó. Então, nas regiões polares, então, né, eu tenho o clima obviamente polar. Depois do polar, eu tenho o clima temperado. E aqui nas regiões onde a chuva ela é mais escassa, né, tem menos chuva, aqui na área da Oceania, aqui da Austrália também, é o semiárido, tá? Que daí é temperatura elevada, cadê? Ó? Temperatura elevada e pouca chuva, tá bom? As zonas tropicais aqui, é onde chove muito, a temperatura é muito alta, então você pensa assim, tipo numa estufa, uma coisa abafada, tá bom? O Mediterrâneo, ele chama Mediterrâneo por conta de estar rodeando o mar Mediterrâneo aqui, tá? E o clima de montanha, né, seria regiões aqui, por exemplo, você tem aqui, ó, a Cordilheira dos Andes aqui, ó, a parte da América do Sul aqui, ó, clima de montanha, onde o relevo é muito alto, então o clima ele vai ser um clima de montanha, tá? Por conta da quantidade, obviamente, de montanhas que tem aqui, tá bom? A vegetação, então, ela depende diretamente do clima, tá? Então, a vegetação está associada ao clima. Floresta tropical, clima tropical. Floresta temperada, clima temperado. As savanas aqui, naquelas partes semiáridas, ou né, tem também os campos e pradarias aqui, tá? No Brasil a gente chama isso aqui de pampas, que são aquelas pequenas gramíneas, né? Não tem nem muita vegetação em si. O deserto, então, obviamente, ele é aquele mar de areia, né, que a gente está acostumado. A tundra, isso aqui é importante, tá? Tundra e taiga. A diferença entre as duas. A taiga são florestas coníferas, tá? Então, aqueles pinheiros lá. Então, não é tão frio assim comparado com a tundra. A tundra é o maior, que é o mais frio, é o clima polar mesmo, é a vegetação do clima polar em si mesmo, tá? Porque tanto é que nem as árvores coníferas conseguem se desenvolver na tundra,
né, são exclusivas da taiga devido às baixíssimas temperaturas. Então a tundra você vai achar só pequenos musgos e líquens ali que conseguem viver naquelas condições de temperatura muito baixa, tá bom? Então tundra pensa nessa imagem aqui, e taiga pensa nos pinheiros, nas coníferas, tá bom? Então aqui, ó, o que eu quero que você leve aqui, que é mais importante, é isso aqui, ó, a temperatura e a precipitação, quantidade que chove, é isso que faz um bioma, tá? Então se a temperatura é muito baixa, não interessa a quantidade de água que tem, muito baixa vai ser tundra, tá? Se a temperatura não é tão baixa assim, né, mas ainda é baixa, vai ser a taiga, tá? Se a temperatura já for média, ela pode ser, daí depende do tanto que chove, pode ser tanto um deserto frio, se chover um pouco mais, um campo frio, se chover de forma média assim, uma floresta decídua, principalmente dessa decídua aqui cadê, ó? Essa decídua é dessa partezinha aqui, ó, da floresta. Deixa eu colocar aqui da floresta temperada, tá? Que daí são as plantas chamadas de decíduas ou caducifólias, né? Que são as plantas com características que parecem mais carvalhos assim. Deixa eu só voltar aqui, tá? E se chover bastante, com a temperatura mais média, são as florestas, a floresta temperada úmida, que é, por exemplo, o clima do Paraná, né? As araucárias aqui e tal. Se a temperatura for muito alta e não chover nada, é o deserto quente, campo quente se chover mais ou menos. A gente tem a savana com uma precipitação mais ou menos média, com a temperatura muito alta. E se tiver muita temperatura e muita chuva, floresta tropical. Tá bom? Então, ó, isso aqui é interessante para você visualizar, ó, tá vendo? Quantidade que as plantas conseguem, o tamanho da minha vegetação tá intimamente ligado à quantidade que chove, tá? Então, quanto mais chove, maior eu consigo uma vegetação ser maior, tá bom? As plantas se desenvolvem mais, beleza? Aí, perdão. Aí, ó, a hidrografia, a parte da hidrografia, o que é mais importante você se ater é que a água nunca está parada, ela sempre está em ciclo, evaporando, ela está ou na atmosfera, ela está ou se precipitando, ou evaporando de novo, tá? Então tem essa dinâmica aqui da água, isso aqui é muito importante você visualizar, tá bom? Ó, então de novo, ó, essa dinâmica da água aqui. Então, ó, tanto é que eu tenho o tal do ciclo da água, que é o que? A evaporação, a água se evapora aqui, né? Tanto da transpiração das plantas, quanto a evaporação dos próprios rios. A condensação, o que é a condensação? Ela vai se tornar, ela é gás, né? Da física lá, o que era a condensação? Cadê? Ela era gás, ela vai se tornar líquido, também pode ser chamada de liquefação. E a precipitação, então, que é essa água que condensou das nuvens, né? Ela está se tornando líquida, ela vira gotículas e ela vai, então, chover. Importante, Ana, tá? Ó, condensação. Por que o gasoso ele vira líquido de novo lá na atmosfera? Porque, de novo, né? Temperaturas elevadas é mais frio, temperatura diminui, porque a pressão é menor, tá? Então, consequentemente, a água que estava antes evaporada, perdendo temperatura, perdendo a temperatura dela, ela vai se condensar e voltar a ser água líquida, tá? Por isso que precipita, por isso que chove, tá bom? A infiltração, então, essa água que choveu vai se infiltrar no solo e depois acontece a evaporação / transpiração das plantas de novo e elas vão de novo para a atmosfera, tá? E eu vou chamar de excedente hídrico essa diferença da evaporação do que evaporou, do que ficou aqui no solo, do que choveu, né? O que ficou foi para rio, lago, oceano, lençol freático e o que voltou para a atmosfera, tá? Então o que sobrou aqui na Terra, né? Eu vou chamar de excedente hídrico, tá bom? E o resto vai evaporar de novo. Então aqui de novo outra imagenzinha aqui para deixar bem claro, que ele já resume as 3 etapas principais, né? Precipitação, evapotranspiração, que é tanto a transpiração, a evaporação quanto a transpiração das plantas, tá bom? As bacias hidrográficas, então, onde a água se deposita ali, tá? A gente tem o aquífero Guarani, tá? Importantíssimo aquífero Guarani, que é um lençol freático aqui que já abastece grande parte do Brasil aqui, da região sul, sudeste, centro-oeste, tá bom? Daí tem toda aquela questão lá, né? O uso de produtos agrícolas perto do agrotóxicos, perto dessas regiões, que é perigoso e tal, para não contaminar a bacia, o aquífero e tal. Aí beleza, aí o uso da hidrografia para energia, né? Aqui é a Itaipu. E o último comentário aqui, né? Porque o que acontece? Escoamento superficial. Acontece pouco escoamento superficial
em regiões com muita vegetação. Por quê? Porque a terra absorve a água, tá? Depois da urbanização, a terra não consegue mais absorver a água por causa do cimento que a gente coloca em cima do solo. Ou seja, escoamento superficial é muito grande. Por que isso aqui é importante? Porque pode dar enchente, né? Que a gente vê em São Paulo lá. Beleza? Então, ó, extrações e fontes de energia. Fazendo essa revisãozinha aqui, tá? Extração do mineral, então, né? Dos minérios para nossa obra-prima. Coisa importantíssima para o Brasil. A gente tem sempre, lembra lá, fontes renováveis, fontes não renováveis. Vamos ver cada uma aqui rapidinho, tá? Então, as renováveis, então, fontes que eu posso reaproveitar a energia, que é a energia eólica, certo? A energia solar. A energia solar está sendo muito explorada hoje, está sendo bem desenvolvida essas placas solares aqui. A hidrelétrica, que é uma das principais do Brasil aqui, né? Que a água vai girar a turbina, a água gira a turbina e vira energia elétrica. Tem até questão de física, né? Para calcular, que ele fala assim, calcula o tanto de energia elétrica que eu consigo produzir. Aí você sabe, né? Que a energia potencial gravitacional ela se converte em energia elétrica e iguala as duas energias para calcular. Tá, isso aqui é os comentários particulares. A biomassa, então, que é o mesmo princípio, só que eu vou fazer a minha caldeira girar. Antes essa caldeira aqui, né? A gente não tinha caldeira, a gente tem a turbina que gira com a água aqui. Aqui eu vou queimar matéria orgânica para fazer gerar essa caldeira gerar a turbina. Aí eu tenho a maremotriz, a ondomotriz. Essas aqui são menos exploradas, então não vou comentar muito. A geotérmica, que o pessoal lá da Islândia explora bastante, que usar a caldeira, né? Seria os próprios, aqueles geysers lá que tem no Pica-Pau lá, aqueles bolsões de ar quente lá que se formam no solo. E as não renováveis então, né? Que eu vou usar tanto que eu vou. É a mesma esqueminha que eu falei aqui pra você cadê? Opa, passei. Da biomassa, tá? Só que o que vai fazer minha caldeira funcionar, né? Pra girar minha turbina, é o que? É ou petróleo, ou carvão mineral, ou gás natural, tá? São os combustíveis fósseis, tá? Então, se for petróleo, carvão mineral ou gás natural, tá bom? De qualquer jeito, o gás natural, apesar de ter esse nome natural, ele não é natural, ele esgota, né? Ele tem uma quantidade na Terra. Então, por isso que ele é não renovável, tá bom? Eu tenho a nuclear, né? Que no caso que vai gerar minha caldeira é essa energia de fissão nuclear ou fusão nuclear, depende do tipo da usina, tá? E daí tem as vantagens e desvantagens de cada uma aqui, tá? Mas isso aqui não é tão relevante. Eu vou passar mais rápido aqui que eu quero fazer tudo com você. Agropecuária, né? Então no mundo, no Brasil principalmente, a agropecuária é muito importante, tá? A gente tem o conceito de agrobusiness, né? Que é a agricultura associada ao comércio, né? O negócio da agropecuária. Então lembra lá, tá? Eu tenho a extensiva aqui, que é a agricultura extensiva. Baixa produtividade, né? São pequenos minifúndios, então. Aqui pensa naquele pequeno produtor rural. E agricultura intensiva, que é a alta produtividade das extensões de terra. Tá? Então aqui, ó, a agricultura extensiva, produtor rural, catando as coisas com a mão, fazendo um serviço mais manual ali. E a intensiva, que seria, ó, grandes, então, as grandes produções. Tá bom? Então aqui eu não vou explanar um a um esses conceitos para você aqui, né? Porque é mais específico, ó, importante. Plantations, o que é plantations? São propriedades rurais, né? De monocultura. O que é monocultura? Só planta um tipo de coisa. Só vou plantar café, só vou plantar soja, só uma coisa. E eu tô plantando, não tô plantando para eu usar, para eu vender no mercado do Brasil, nem nada do tipo. Eu tô vendendo para exportar. É um produto que eu falo assim, os Estados Unidos está solicitando café. Então eu vou só plantar café. Para quê? Para pegar esse café e vender para os Estados Unidos, tá? Esse é o meu objetivo, vender para outros países, exportar, tá bom? Então isso é o plantation. Tá? Ele fala até aqui da herança colonial e tal. Que isso aqui é uma herança colonial, que o Brasil tinha muito isso, de plantar, acho que cana-de-açúcar para vender, acho que para outros países. Plantava bastante café também e tal. Então a gente tem a agricultura, isso aqui é conceito mais específico, tá? Que é itinerante, é quando tinha aquelas queimadas lá de cana, né? Que queima o solo ali até esgotar o solo. E a jardinagem, que é principalmente aqui no negócio de arroz ali, que o pessoal tem que é um trabalho bem mais delicado, né? Por isso a jardinagem. O desenvolvimento aqui da agricultura, né? Da tecnologia no ramo da agricultura também. A pecuária, criação de gado, né? Curiosidade, tá, Ana? O Brasil ele consegue fazer essa produção pecuária muito grande de gado porque pensa comigo, eu tenho muita comida que de vez em dar para alguém comer, eu estou dando para o meu gado. Então, eu estou perdendo comida, porque eu estou fazendo muita comida virar carne de boi depois, com uma menor proporção.
Então eu estou aumentando o valor agregado dessa comida, é lógico, mas países que têm pouca comida, poucas coisas rurais, não conseguem sustentar um tipo de negócio desse. Por isso que é um modelo mais exclusivo do Brasil, porque a gente tem essa capacidade, essa capacidade natural de fazer muita plantação, muita agricultura para sustentar muita pecuária. Tá? Então tem os rebanhos aqui e tal. Aí as pecuárias também, pode ser tanto de corte como leiteira, né? De corte eu faço para cortar a carne do boi, leiteira para tirar só o leite. E de novo, né? Tanto pode ser intensiva quanto extensiva. Lembra sempre, tá? Intensiva é coisa menor, tá? Desculpa. É que eu inverti aqui em relação ao outro, aí confundiu. Tá? A extensiva é sempre menor. Baixa produtividade é uma coisa pequena. A intensiva é intenso, tá? Então vai ser pecuária moderna, tecnologia, pessoal usando inseminação artificial, hormônio nos gado, ração especial, todas essas coisas, tá bom? Só um minutinho. Pronto. Essa revolução verde aqui, então, é a questão lá do incremento tecnológico no ramo industrial, né? O grande crítica disso aqui é o empobrecimento do solo, aumenta as erosões, né? Porque o pessoal desmata muita vegetação, agrotóxicos no solo e tal. E tá. Aí, a população e a urbanização, o estudo da questão demográfica do país aqui, né? Lembra sempre então, tá? Natalidade, tanto de pessoa que está nascendo, mortalidade, tanto de pessoa que está morrendo, tá? E eu vou chamar de bônus demográfico, né? A situação populacional, né? Que é o quê? O bônus demográfico é aquelas pessoas que são economicamente ativas, tá? Que trabalham, pagam impostos, tá? Então exclui crianças e idosos, que eles são chamados de inativos, tá bom? Então tem aqui a pirâmide etária, tá? Então se um país ele é pouco desenvolvido, ele tem muita natalidade, só que ele tem muita mortalidade também, então as pessoas não chegam a uma idade avançada, então você vai ver essa base muito alargada aqui. Se o país está em desenvolvimento, ele tem bastante natalidade também, só que daí você pode ver que a pirâmide ela fica mais gordinha aqui, porque as pessoas vivem mais tempo aqui, que tem uma redução na taxa de mortalidade, tá? Quando o país está desenvolvido, a taxa de mortalidade e natalidade elas são muito poucas. Então a expectativa de vida média é elevada. Por isso então que ela vai ficar com a base mais afinada, ela vai ficar mais e vai tender a crescer mais as partes superiores dela. Porque você tem mais idosos que estão vivendo mais tempo, né? Não morrem. E isso pode, né? Isso daí tem aquela questão lá de que pode gerar, né? Crises econômicas aí, porque você tem pouco jovem para sustentar bastante pessoa idosa que não está mais trabalhando ativamente, tá bom? Então a transição demográfica que eles falam de 4 fases, né? Que a gente tem a primeira fase então, que é quando a taxa de natalidade e mortalidade está alta. A segunda fase então, que a mortalidade vai caindo, o país vai se desenvolvendo. A terceira fase, então, que o pessoal para de ter filhos, tem muito menos filhos, então a desaceleração da natalidade e a estabilização da população, quando realmente tem, que é o que a gente viu aqui, né? O país desenvolvido, pouca mortalidade, pouca natalidade. Tá? Nasce pouca pessoa, também morre pouca pessoas. Beleza? Então isso aqui ele chama de 4 fases aqui. Então, ó, o crescimento vegetativo, esse aqui que está empontilhado, ó, ele é isso, tá vendo? Ó? Tá crescendo, ó, pouca população crescendo. Aqui, tá vendo que na segunda fase tem uma explosão? Por quê? Tá nascendo muita gente, morrendo pouca, ó. Aí ele diminui, porque apesar de estar morrendo pouca gente, tá nascendo pouca gente também. E depois ele estabiliza, tá bom? Então os países mais populosos do mundo, né? China e Índia, né? Aqui já deve ter passado de 1,5 milhão, já está desatualizado esses dados aqui. Brasil também já tem bem mais de 200, acho que já tem mais de 210 milhões de mil, opa, 210 milhões de pessoas. Os movimentos migratórios, tá? Lembra sempre que a pessoa ela nunca migra do seu país porque ela quer, geralmente ela está buscando melhores condições de vida, ou fugindo de guerras, ou fugindo de conflitos, ou sendo forçado por algum motivo, certo? Então a migração é um processo que acontece quando um país está ruim, entre aspas, de se viver, tá? As migrações pendulares, que até tem questão do Enem, da FUVEST eu não sei, mas do Enem cobrou isso aqui, né? Que a pessoa vai e volta, né? Então ele vai pendulares, por que o pêndulo ele vai e volta? Então justamente essa é a ideia. A urbanização, então, que daí é o fenômeno de concentração das pessoas aqui, né? Ela começou o mundo começou a se reorganizar muito forte de modo urbano depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Então, ó, aconteceu a peste negra, né? Que o pessoal
abandonou as cidades, depois o pessoal voltou a se reorganizar em cidades, né? Então na Idade Média você tem esse êxodo urbano, né? O pessoal saiu da cidade. E daí os conceitos então, né, das cidades, metrópoles, eu vou explorar isso melhor lá depois no outro conteúdo lá. Tem a conurbação, que é o quê? Duas cidades crescem tanto a ponto de se juntar e virar só uma grande metrópole, né? Que é o exemplo lá de Paysandu, Sarandi e Maringá. A gente tem os problemas de urbanização, quando a cidade cresce muito rápido e muito desorganizado, ela fica mal estruturada, gira favelas, zonas de baixo desenvolvimento ali, né, diferente de uma cidade planejada, né, tipo Nova York, que tem o Central Park, bonitinho lá e tal, beleza? A hierarquia urbana então, né, que as sub-regiões, cidades, é importante você ter uma visão, Ana, que as cidades elas estão todas conectadas, tá? Aqui, ó, esse esquema atual aqui ele mostra bem isso, tá vendo? Curitiba conectado com as principais metrópoles regionais e também conectadas com todas as outros centros regionais, cidades locais, todas as cidades menores, tá bom? Então isso aqui é uma coisa para você ter em mente, tá? E sucesso total. Tá, deixa eu só coisar aqui. Nossa, acho que fez esse barulho alto para você também, né? Desculpa. Acho que eu devia ter tirado o som do computador, não é nada não. Sistemas econômicos e industrial, tá? Então, ó, os sistemas econômicos era aquele capitalismo versus socialismo lá, tá? Então, ó, a ordem do mundo multipolar, então, né? Então, até brinquei aqui, né? Capitalismo coxinha, socialismo um pouco mortandela, que o pessoal brinca bastante com esse negócio lá, que pensa no eu, no capitalismo, né? Eu enriquecer e o nós, socialismo, né? Aí as causas da Revolução Industrial lá, porque o que gerou o socialismo, né? O que desencadeou o socialismo? Foi a exploração abusiva que os trabalhadores da primeira Revolução Industrial, os ingleses estavam tendo lá, os trabalhadores com 16 horas de jornada lá, estavam sendo, sabe, coisa, aí gerou-se então esses movimentos sociais aí, tá? Então, primeira Revolução Industrial foi na Inglaterra, porque lá eles tinham muito carvão e ferro, para quê? Fazer a máquina a vapor. Então, máquina a vapor, principal marco da trem, caldeiras, são os principais marcos aí da primeira Revolução Industrial, tá? A segunda Revolução Industrial, tá, daí aqui eu comentei da primeira Revolução Industrial. Então você tinha muita máquina têxtil, muita produção de roupa e tal. A segunda Revolução Industrial foi a energia elétrica e o aço, tá? Lembra disso, energia elétrica e aço. Então, ó, o que acontece? E o pessoal então tinha uso de petróleo, se desenvolvesse o carro, você via as cidades começando a ter lâmpadas e tal. É, aí depois a terceira, eu não comentei aqui, mas depois a terceira revolução industrial foi aquela química tecnológica dos computadores e tal. Mas beleza. Aí então, ó, Fordismo, Taylorismo e Toyotismo, tá? Se você precisar lembrar o que é, Fordismo é uma rigidez de linha de produção, tá? Cada um fica na linha de produção só fazendo a sua partezinha. Taylorismo, ele busca aumentar a produtividade do trabalhador. Então, o que ele vai fazer? Ele não se preocupa com questões tecnológicas, fornecimentos de insumo, então ele só vai controlar a produtividade do trabalhador em si, ele vai focar mais nisso. O Toyotismo, então ele é especializado, né, na questão da qualidade final do produto. O trabalhador ele é responsável pela qualidade do produto em si que vai sair no final, sim, tá? Então a ideia daqui é não fazer estoque, para você sempre o que você está produzindo é o que você vai vender, tá? Então quando existe demanda, se existe demanda não há excedente, então, né? Você produzir segundo a demanda que está sendo solicitada daquele produto. Tá? Eu coloquei aqui sim, a terceira revolução industrial, né, que foi informacional, computadores, máquinas, robôs. Então, ó, ligas metálicas, eletrônica, né, aquelas placas, chips lá, energia nuclear, atômica, a conquista espacial lá. Aí depois fala até da quarta revolução industrial, que, né, vai ser um sistema meio que cibernético integrado com máquinas, mas essa aqui não interessa agora. Tá, então, ó, indústrias. Eu tenho indústria de base, que é aquela que produz a matéria bruta, material bruto mesmo, né? O ferro bruto, o minério bruto, o petróleo bruto, esse tipo de coisa, tá? Eu tenho as indústrias intermediárias que vão coletar essas matérias-primas brutas que foram tiradas pelas indústrias, pelas mais de base ali, tá? E vão processar essas matérias e as indústrias de bens e consumo. Por exemplo, aqui, ó, ele vai pegar o petróleo que saiu da indústria de base lá, ou as extrativistas ali, e vai fazer ele virar gasolina, por exemplo. Isso é uma indústria intermediária.
tá? E a indústria de bem de consumo é o que vai produzir o produto que realmente vai chegar no consumidor final, né? Sapato, leite, ó, aqui, por exemplo, sapato. Para a indústria produzir sapato, ela precisa de couro, então ela precisa uma indústria de base intermediária ali para tirar o couro, extrair o couro, sintetizar esse couro e depois vender para essa indústria de bem de consumo, tá? Que vai fazer o produto final. A indústria de ponta ela vai trabalhar com alta tecnologia, tá? E beleza, acho que essa aqui é as principais, era o mais importante que eu queria te falar. Deixa eu só tomar um golinho de água. Tá, beleza. Então, ó, o que a indústria fez com o mundo? Êxodo rural bastante, muito lixo industrial, mudou totalmente a forma que o ser humano vive, tá bom? Então, trouxe as pessoas mais para as cidades. A globalização e desenvolvimento, o que eu quero que você guarde de globalização? Globalização é o mundo interligado, o mundo junto, trabalhando, não necessariamente junto, mas todo mundo está conectado, principalmente aí pelo avanço aí a tecnologia aí da internet. Tá bom? Então, o que é a consequência disso? Grandes blocos econômicos, tá? Então, a gente tem 32 blocos econômicos totais. Aqui, ó, NAFTA, o Mercosul, que é o do Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai. Tá bom? A gente tem a União Europeia, a, a globalização cultural, então, que a gente consegue acessar e descobrir como que outros países, outras pessoas agem, né? Um exemplo que eu uso bastante é a questão do anime, do mangá lá do Japão, que o Brasil ele pega isso bastante, muita gente do Brasil pega isso, aderiu a essa cultura aí, também gosta bastante, eu, por exemplo, gosto de anime bastante. Então isso é o que? Globalização de cultura, então, né? A cultura se interligando, o pessoal pegando as partes da cultura que eles acham mais interessantes ali e aderindo na sua própria cultura ali, tá bom? O desenvolvimento daí, né, o DH, o que é o DH? O Índice de Desenvolvimento Humano, que ele vai considerar o quê? O quanto é saudável a população, saúde da população, o acesso ao conhecimento que essa população tem, que é o estudo, né, da população jovem e adulta, né, esse estudo que a população tem, e o padrão de vida dessa população. Eles têm bastante dinheiro para gastar, eles têm pouco, eles ganham muito, ganham pouco. Isso aqui no Brasil a gente tem a vida, a saúde boa por causa do SUS, que é o sistema de saúde lá que o governo financia. Então a saúde do Brasil no geral é legal. Acesso ao conhecimento do Brasil também, né, tem seus patina ali um pouquinho ali, mas ainda dá certo. O padrão de vida que peca um pouco no Brasil, porque o trabalhador médio hoje no Brasil ele não ganha tão bem assim. Ele tem que às vezes até subsistir em algumas camadas, né? Você pode ver que muita pouca gente sai de casa hoje em dia, mora muito com os pais e tal, porque não consegue ter uma renda suficientemente grande para morar sozinho, tá? Então essa parte de padrão de vida tá no Brasil, acho que se eu não me engano é o que mais pena, tá bom? Então se a prova perguntar alguma coisa específica dessa aqui, você já tem isso em mente. Daí tem isso aqui, o geral do desenvolvimento do mundo aqui, países desenvolvidos então, né, vão ter esses índices altos aqui, a população acessa conhecimento, é bem instruída, bem educada, eles têm um padrão de vida legal, dinheiro para gastar, vivem bastante, né, tem a vida, a saúde bastante, tá? E o Brasil, aqui não vou me ater muito a isso, eu preciso trabalhar tudo com você, né? Então, ó, meio ambiente então, ó, que é importante você lembrar, tá? Ações antrópicas, que é isso? Ação do homem, antropologia, ação do homem. Tem antro na palavra? É ação do homem, tá? Lembra disso. O antro é o homem, ser humano, tá? Antrópicas é ação do homem na natureza, tá bom? Beleza? Então, ó, se ele fala que ações antrópicas e dos efeitos da natureza. Então, ação do homem, aqui, ó. Ação antrópica é ação do ser humano na Terra, tá bom? Preservação ambiental, tá? Deixa eu só me atentar o que é mais importante aqui para você. A questão da sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, pensando nas próximas gerações aqui, o que gerou, né, os acordos internacionais. A gente tem a Conferência de Estocolmo, o desenvolvimento do Rio 92 ou Eco 92, o Rio Mais, a gente tem a Agenda 21, o Acordo de Paris, né, que querendo reduzir os efeitos do gás estufa aqui, tá bom? Os problemas ambientais, né, que pode ser tanto de climática, destruição da camada de ozônio, extração de espécies, chuva ácida. A gente tem o efeito estufa, né, aumento da temperatura do planeta, chuvas ácidas que as indústrias despejando seus poluentes ali nas nuvens acaba somando isso à água da chuva e mata planta, peixe, toda a fauna e a flora. A inversão térmica,
que devido à grande poluição das cidades ali, né, durante o período da manhã ali, essas formam o smog, que é o que? O smog é smoke mais fog, então é cortina de fumaça, basicamente, que é os poluentes ali, eles ficam durante o começo da manhã ali, todos ali dentro da cidade, caindo bastante a qualidade do ar que as pessoas respiram. As ilhas de calor ali, né, que cerca, assim, lá nas zonas urbanas é cerca de 3 a 10 graus mais quente que as zonas rurais. Processo de desertificação, a gente tira a vegetação ativa para plantar ali e o solo ele começa, né, acentua muito o processo de erosão e o solo ele vai se desertificando, vai se gastando muito também principalmente pela agricultura que a gente viu ali itinerante lá, que eles usam todos os nutrientes do solo até não ter mais, tá? Então, ó, nessa parte da geofísica brasileira aqui já entrando nesse mérito aqui, eu só vou pontuar o que é mais importante, tá? Senão ela vai ficar muito longa, muito cansativa, você não vai conseguir absorver, tá? Então o Brasil, ó, o relevo do Brasil, planície, planalto e depressão, tá? Lembra lá, planície até 100 metros no nível do mar, né? Acho que até coloquei aqui, ó, cadê? Ah, não, planície, aqui, isso mesmo, ó. Planície até 100, não ultrapassa 100 metros do nível do mar, tá bom? E o planalto, ele é acima de 300 metros acima do nível do mar, tá? Então planície é isso daqui, ó, essa partezinha amarela aqui, e o planalto seria essa partezinha roxa aqui. E depressões, então, né, são regiões ali menores que estão abaixo ali em relação ao relevo dela. Ela pode ser tanto uma depressão relativa, porque ela é uma porção de terra que está menor em relação às outras, né? Então por isso relativa, ou uma depressão absoluta, que ela está abaixo do nível do mar, esse solo ali, tá bom? Então essa é a diferença relativa absoluta. Então, ó, o Brasil, né? Eu até comentei para você, né? A dicasinha que eu dei para você, acho que só você participou dessa aula, o dia que eu dei, onde tem bastante rio, principalmente nessa região amazônica, é onde eu vou encontrar muita planície nessas regiões aqui, tá? Tá vendo que o relevo aqui eles tende a ser mais baixo? E a região mais central aqui do Brasil é onde o relevo é mais alto, é mais composto por planície, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha como é que as planícies distribuem aqui, ó. Bastante na região centro-oeste, a maioria é planície aqui dentro, tá bom? E as depressões e planícies, elas como tem muito rio aqui, o rio ele tende a deixar o terreno mais nivelado, né? Tirar esses planaltos aí, tá bom? Então lá eu coloquei lá as depressões aqui para você. Até comentei aqui, ó. Foi exatamente o que eu acabei de explicar, né? A absoluta então abaixo do nível do mar e as relativas são as depressões acima do nível do mar, só que elas estão abaixo em relação a algum outro relevo ali, tá bom? Clima do Brasil. Clima do Brasil, então, ó, ele se divide muito, né? A maioria dele é tropical, úmido tropical de savana ali, tá bom? Então ele majoritariamente é tropical, tá? Os biomas do Brasil, ele vai chamar de bioma amazônico, onde tem a floresta amazônica, a caatinga, onde tem aquela seca do Nordeste, o bioma de cerrado, tá? Que são aquelas árvores retorcidas ali, né? Bem característica ali do Nordeste barra Centro-Oeste, tá? Bioma do Pantanal, bioma da Mata Atlântica e bioma do Pampa, tá? Que é tipo Mediterrâneo, né? Só que no Brasil, de vez em falar Mediterrâneo, a gente chama bioma de Pampa. A vegetação do Brasil, então, né? Amazônica, ela vai seguir mais ou menos a classificação do bioma, ó, Amazônica, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal, tá bom? Então o Pampa é essa parte aqui que a gente encontra aqui no Paraná, Rio Grande do Sul. O Cerrado seria aquelas regiões ali mais que tem aquelas gramíneas, árvores retorcidas e tal. A gente tem a região da Amazônia, né, floresta amazônica. A gente tem aqui também, isso aqui é mais específico, lá do Maranhão, Piauí, Tocantins, né, a Mata dos Cocais. As araucárias aqui do Paraná também, São Paulo, Paraná tem ainda bastante dessa parte aqui. A região do Mangue, Caatinga e Pantanal, tá? E a Mata Atlântica, né, que é caracterizada por uma umidade bem alta, tá bom? E beleza. Aí, ó, as regiões do Brasil, né? Só para você lembrar, tá? A gente tem Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, tá? Então, região Norte, aquela região ali em cima ali, né? Que a gente tem o Rio Amazonas, ó. Isso aqui que eu queria, aqui eu até comentei agora há pouco ali com você, tá vendo? O rio, onde tem o Rio Amazonas, é onde tende a ficar mais, a planície tende a ficar mais acentuada, tá vendo? Essa imagem ela mostra bem isso, tá vendo? Tem o rio
Aí eles chamam até, né, que eles têm a classificação lá, né, de terra firme, mata de várzea e mata de igapó. Então, tá vendo? Onde tem o rio, quanto mais perto do rio, tem que ter, é bom você ter essa visão, tá? Quanto mais perto tá do rio, mais planificado, né, mais no nível do solo ali, a meu relevo vai ficar. Essa imagem ela é bem ilustrativa quanto a isso. Quanto mais está afastando do rio, mais tendência eu tenho a ter a planalto aqui, né, região mais elevada, tá bom? Então, ó, eu não vou citar um por um aqui, tá, Ana? Senão não vai estourar o tempo vai ficar muito cansativo de verdade para você. Então, ó, região Nordeste, tá? Região Nordeste, ó, lembra daquela classificação do Nordeste, né? Meio Norte, Sertão, Agreste, Mata e Zona da Mata, tá? Zona da Mata onde chove mais. Aí essa parte do Agreste aqui onde vai entrar aquele Planalto da Borborema e não vai deixar mais chegar chuva, né, por questão de relevo no Sertão, tá bom? Então as regiões subnordestinas ali que ele classificou tal, aí ele faz tem outra classificaçãozinha aqui, opa, tá difícil. Região Centro-Oeste então, tá? Então essa região Centro-Oeste ali, né, ela tem é a região onde vai ter o Pantanal ali dentro e tal. A hidrografia dessa região é bem alagada, né, por conta do Pantanal justamente. Funciona muito com a agricultura, tem muita pecuária aqui dentro também, tá bom? Criação de gado, de corte, leite, equino e suíno, acho que vale para a maioria das regiões do país, essa parte aqui, tá? A região sudeste, então, que seria o polo econômico do nosso país, tá bom? Então, ó, o que você tem que guardar dessa região que é talvez mais importante aqui, é aquela, cadê, ó? Ela sozinha, deixa eu ver se eu anotei esse dado aqui, mas ela sozinha, acho que ela é 70% da economia do país. Todas as indústrias, a maioria das indústrias da economia do nosso país se concentra na região sudeste, tá bom? A região sul, então, né? Nossa região, nosso Paraná aqui, Coronel Procópio e tal. Então, ó, a gente vai ter então os climas aqui, a gente tem deixa eu só ver o que é mais relevante aqui para você. Eu acho que é talvez a economia, porque é muito baseado em lavoura, soja, né, que não impediu essa erva mate, trigo, café, arroz, cebola, tomate. Tem muita uva também, lá para a região mais Rio Grande do Sul, lá a produção de uva também. Tá bom? Frango também, nossa, importa bastante frango aqui. Nossa senhora. E só dando essa última explanação para você aqui, o analfabetismo, né? Você pode ver que a região Nordeste a educação tende a ser mais prejudicada em relação aos outros, o Norte e Nordeste, a educação é mais precária, tá? Porque como atividades econômicas se concentram mais sul e sudeste do país, você tem consequentemente uma maior educação para a população dessa região, tá? Diferente do Nordeste, do Norte e Nordeste, que daí o pessoal tem mais déficit nessa questão educacional, tá bom? Beleza? Aí então, ó, poluição no Brasil. O que é mais problemático aqui no Brasil, tá? Então a gente tem, ó, poluição da água, né, que o pessoal descartando lixo na água, poluição atmosférica, que pode vir de indústria, queimadas, pode ser até processos naturais, mas geralmente isso aqui, o maior problema que a gente tem é a indústria, que tem até leis que mandam eles colocar filtro em chaminés e tal, mas isso só ameniza o problema, não resolve, tá bom? Então a gente tem tipo da poluição térmica. A poluição térmica ela é indústrias que ligam resfriam, né, as caldeiras dele, coisas que usam calor ali, processo de calor nos rios, e aumenta a temperatura dos rios, consequentemente muitas vezes matando os peixes, né, porque o aquecimento da água ali, aqui, ó, provoca a redução do gás de oxigênio disponível. Então, consequentemente, esses peixes aqui eles morrem dos rios aqui, eles morrem sufocados. A poluição do solo também, né? Isso aqui é um problema gigante, ó, descarte de pilha, bateria, assim, que tem essa carga química maior aqui, ó, mais perigosa. A poluição visual, né, que é daqueles banners, coisa que o pessoal coloca lá para chamar atenção. Poluição sonora principalmente dos grandes centros. Poluição radioativa, né, no caso de lugares ali com indústrias nucleares. E as consequências para a população, né, que principalmente estão entre eles problemas respiratórios, problemas na pele, alergia, doença nos olhos. O olho do ser humano sofre bastante nessas grandes cidades, não só pelo fato de a gente ficar o tempo todo em computadores e tal, mas pelo dia a dia mesmo também, para muita coisa acontecendo.
A hepatite, micose, diarreia, surdez, má formação de feto acontece também, muito estresse aqui nos efeitos mentais aqui, destruição da camada de ozônio, morte de animais e plantas, tá? E as soluções então para isso, né? Principalmente se na questão da redação, né, Ana, se eles puxarem para esse lado aqui, você precisa de ideia na redação, tá? Então, ó, evitar desperdício, acumulação, lixo, né, aquela questão materialista do ser humano, optar por material mais biodegradável, reciclagem, muito importante, utilizar protetores de ouvido na EPI, né, que ele fala protetor de proteção individual em algumas profissões, manutenção dos carros, né, para não cuspir tanta o carburador do carro não cuspir tanta fumaça ali na cidade. A educação ambiental, né, das crianças terem a consciência de não jogar lixo na rua e aquela coisa. Transportes públicos, né, você pode ver grandes centros tentando adotar essas práticas aqui, né, incentivando a população a caminhar, criar ciclovias para o pessoal usar mais bicicleta e tal. Jogar lixo eletrônico em lugares apropriados, né, que eu falei para você lá da pilha da bateria. Bateria de celular também é um problema gigante. Carregador de celular, todo esse tipo de lixo eletrônico é problemático. Tratamento de esgoto, né? E elaboração de políticas voltadas aí, né, a tentar, né, solucionar realmente esses problemas ambientais, tá? Quanto a energia e minerais, a gente pode... esse aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido, né? Mas tenha em mente uma coisa, tá, Ana? O que é importante? Ferro, manganês, alumínio, estanho para principalmente fazer reforços de ligas metálicas anticorrosivas, chumbo para fazer isolante, blindagem de bateria e tal, cobre. Cobre é importante, tá, Ana? Porque o cobre, a maioria, para não dizer todos, os fios que a gente tem de energia elétrica são fios de cobre, tá? Cobre é um bom condutor de eletricidade, tá? Então, tudo que for eletrônica, eletricidade, a gente usa cobre hoje, tá bom? Então, ó, quadrilátero ferrífero aqui do Brasil, né, que compõe a região ali de Minas Gerais ali, tá? Principal produtora de minério do país, quadrilátero ferrífero, tá? A gente tem ainda o Vale do Rio Doce, que mais que é importante aqui? A destilação a gente fala da energia aqui, né, do petróleo, o pré-sal, isso aqui vale a pena comentar, tá? Das águas profundas ali, né, o petróleo ali, então ele fica nessa região aqui, ó, principalmente aqui do sudeste, ponta do sul aqui, que o pessoal desenvolveu muita tecnologia para conseguir extrair esse petróleo justamente, né, e tanto é que deu origem à Petrobras e tudo. O etanol, o gás natural, o etanol aqui no Brasil, né, muito bem desenvolvido o etanol aqui no Brasil, principalmente com a cana de açúcar, mas também, né, pode ser desenvolvida com mamona, soja, semente, girassol, entre outros aqui. Tá? O etanol ele vem sendo um substituto aí para gasolina, um substituto mais em conta aí. A hidrelétrica, né, que eu já comentei com você, não vou ficar muito atento a isso. O Brasil também tem explorado um pouco, né, explorou um pouco a energia nuclear, na Angra 1 e Angra 2. As fontes de energia alternativa para o Brasil, né, que o Brasil é muito bom nessas fontes alternativas, tem bastante vento aqui no Brasil, a gente tem bastante sol, a energia solar do Brasil é uma energia que pode ser muito bem aproveitada, a gente tem um potencial de radiação solar aqui no Brasil, né, porque a gente está naquela faixa da linha do Equador ali, né, tropical, onde a radiação solar é mais forte, tá bom? Até trouxe esse mapa aqui para você, ó, tá vendo esse mapa aqui, ó, tá vendo a região aqui, principalmente pro Nordeste aqui, para a região do sertão do Nordeste, da Bahia aqui e tal, a radiação solar é mais forte aqui, né, daria para aproveitar muito bem a energia solar aqui no Brasil, o potencial eólico do Brasil também é muito bom, e beleza. A urbanização brasileira, então, isso aqui eu vou comentar mais rápido, tá, ó. Então elas partem de zonas pontuais, né, que Curitiba, Londrina, Maringá, Apucarana, Umuarama, Toledo, Cascavel, Campo Mourão, são os principais pontos aqui. A gente tem aqui então a questão do pessoal saindo do campo, né, para ir para a cidade, né, o êxodo rural, tá vendo? Quanto mais passou-se os anos aqui no Brasil, ó, em 2010 já era 16% da população era rural e 84% era da cidade já, nessa época. Os desafios da urbanização então, né, são a periferização, o pessoal que é mais pobre sendo empurrado para as margens da sociedade, especulação imobiliária, né, preço dos imóveis muito altos, disparando, deficiência de serviços públicos para atender a toda a população, falta de empregos, né? A gente não tem emprego para todo mundo, o que agrava essa periferização, né? Marginalização da população.
do valor da terra em geral. A gente tem então a urbanização recente do Brasil lá em 1970, então trocou-se a curva, né? Então a gente passou a ter mais população urbana do que rural. O mundo urbano hoje, né, ele se dá então por meio de o pessoal trabalhando na indústria, no comércio das cidades ali e tal. E a tendência é cada vez, né, mais a pessoal sair do meio rural para morar no meio urbano, uma vez que o maquinário do meio rural está conseguindo suprir essa mão de obra ali, né? As pessoas vão cada vez mais para a cidade para buscar emprego e tal. Então, a agropecuária no Brasil, né? Lembrar sempre lá então que plantation voltado para exportação, né? Agricultura voltada para exportação, beleza? Latifúndio, minifúndio, né? O latifúndio, então, ele é aquelas quando uma pessoa só concentra a maioria das terras ali, né? Controla todas as terras ali do país. A gente tem o minifúndio, né? Quando são pequenas propriedades ali sob o controle de um maior número de pessoas, né? Várias propriedades rurais ali. A terra roxa, né? Que eu até comentei com vocês lá, que aqui no Brasil tem bastante dessa terra aqui que favorece, que elas são resultados, né, de milhões de anos aqui de composição de rochas basálticas, que é uma terra muito rica em matéria orgânica para nossa plantação, favorece muito a nossa agricultura, né? Um dos fatores que ajuda muito o Brasil nossa agricultura não só o clima ser favorável, né, para o Brasil, para a agricultura, mas a terra também, o nosso solo é favorável também. A agropecuária aqui do Brasil também, ó, era a herança colonial nossa. O INCRA, que é o instituto que regula então toda essa parte da distribuição de terra do Brasil e tal. Nossas principais regiões produtoras, então, é o que a gente trabalha muito com soja, trabalha bastante com soja, cana-de-açúcar, algodão, café também, a gente exporta bastante, cacau, laranja. A gente tem essas frutas tropicais aqui, né, banana. A gente tem também milho, trigo, arroz, então são os principais produtos aqui, né, que a gente vai exportar. Beleza? Então as regiões a pecuária aqui, né, o Brasil ele hoje, se eu não me engano, ele já tá ele praticamente domina o mercado bovino, a pecuária mundial, tá bom? Gado leiteiro, gado de criação, gado de corte. Eita, eu fechei sem querer, acho que não tinha acabado a aula, mas tudo bem. Se eu não me engano, só aí o que faltou comentar lá só foi o dos commodities, tá? Os commodities então são aqueles produtos que são, sabe, feitos para poder ser exportados com relativa eficiência lá. Tipo, por exemplo, deixa eu abrir aqui para você, que senão não é essa coisa. Só um minutinho. Oh, meu Deus, aqui. Tá nos recentes aqui, tá? Essa aula é a aula 1, 2, 3, 17. Só pra eu mostrar bonitinho pra você, né? Que eu fechei sem querer, que eu queria ter acabado de explanar essa parte aqui. Tá. Aqui, ó. Então, a parte dos commodities, então, né? Que eles vão ser, então, eles falam até, né, de agroclusters, que é uma cadeia produtiva do campo, tá bom? Então, você não assusta com essa palavra, então, é o que? É simplesmente a cadeia produtiva ali do que está sendo toda a dinâmica ali de produção ali do campo, né, de produtos. A valorização, então, do mercado financeiro, então, que é a cotação de bolsa de valores e tal. Eu acho que eu falei isso aqui em outra aula. Mas é basicamente aqueles produtos que são petróleo, milho, ouro, carvão, trigo, que são aqueles produtos ali que são bons para se vender, né, para exportar. São commodities do mercado financeiro. Tá bom? Que a bolsa de valores aqui está em alta para esses produtos. Por exemplo, eu quero vender laranja pro exterior. Laranja não é um produto tão interessante de eu vender, porque a cotação, né, o preço que eu vou vender, ele está baixo. Mas esses outros produtos aqui que são mais valorizados, então eles vão ganhar esse nome de commodity. Tá bom? Então no Brasil, então, isso aqui que eu queria ter comentado também, que é o conflito de terras aqui, né? Porque como muitas pessoas, né, o latifúndio, poucas pessoas concentram grande parte das terras e muitas pessoas concentram terras menores, né? Tem aquele problema, então cai naquele problema lá de conflitos por terra. Até pouco tempo atrás a gente ouvia bastante falar do IMST lá, do MST, o movimento do Sem Terra lá, tá bom? Os fatores aqui, ó, tem até a fotinha da galera aqui, ó. Então, diversidade da redução alimentar e tal, movimentos sociais e, né, os problemas atuais, então, né, que a gente pode ver que
a concentração fundiária persistente, então, né? Olha lá, os pequenos minifúndios aqui, né, das propriedades, né, eles têm uma área de 30%, né, e a maioria deles, então, são pessoas que estão precisando de terra ali para produzir e tal, e as grandes propriedades, né, elas concentram metade, né, quase 50% das propriedades do Brasil, né, e são distribuídas para, né, de imóveis, 2,3% da população, né, que é muita pouca coisa mesmo, que controla isso, tá bom? E a questão aqui da especulação imobiliária, né, que você tem um terreno, né, o pessoal segura esse terreno, espera criar várias casas ali, valorizar o terreno para vender. Por isso essa especulação imobiliária, por isso que hoje é tão caro a gente comprar um terreno, comprar uma casa hoje, por conta dessa grande especulação imobiliária que o pessoal faz para segurar terreno para aumentar o valor deles e vender depois. Tá bom? Já tô acabando aqui, tá, Ana? Vixe, tá tão finalizando aqui, já deu. Nossa senhora, deu uma hora aqui eu falando, meu Deus do céu. Então, ó, economia industrial brasileira. Então a gente lembra lá, concentra a região sul-sudeste, concentrando toda a maioria dessa economia, tá? A industrialização do Brasil, né? Ela foi feita ali historicamente, ali, principalmente no período ali, a gente tem um período colonial, né? Que o Brasil era uma colônia ainda, primeiras fábricas no Brasil. Depois com o governo Vargas começou a se expandir muito essa indústria, até o governo do JK, não. O governo do JK aumentou muito as indústrias de automóveis. Tá bom? Então, neoliberalista, né? O que seria isso? O mercado ele pode se regular, o governo ele só fica fazendo pequenas regulagens assim, mas as empresas, as indústrias têm liberdade para vender pelo preço que elas querem, fazer a competição de mercado delas, tá? Principais setores industriais do Brasil aqui então, né? Indústria, transporte, as residências, a agropecuária, né? Muito grande a agropecuária. As indústrias aqui já envolvem, né? As indústrias pecuárias aqui também, né? Isso aqui entra na parte de indústria. Tá bom? Siderurgia, né? Metalúrgica do Brasil também, muito forte. O Brasil é um forte extrator de minérios. Tá bom? Aqui ó, São Paulo, né? Que concentra cerca de 50% das indústrias, importante isso. A região sul tem cerca de 20%. Esse aqui é um mapa, né? A anamorfose, né? Que é aquele mapa de distorção lá, aqui ó. Ele mostra aqui, se fosse o Brasil fosse colocado em questão por PIB de economia, ó como é que estaria São Paulo. Seria o maior país do Brasil, ficaria nessa distorção aqui. A indústria brasileira, então, que se desenvolve principalmente com a agropecuária e com metalúrgica, com nossos minérios aqui, nossos bens naturais. Beleza? O que mais que é importante aqui? Ó, o setor primário, lembra lá que é a extração de matéria-prima e também a indústria em si, a agropecuária em si, né, o setor agrícola. O setor secundário é a indústria, o setor terciário são as vendas e serviços. Tá bom? Então, deixa eu só ver os commodities aqui. Então, falando de novo aqui dos commodities, ó, petróleo, soja aqui no Brasil, ó, café, frangos, automóveis é bem pouquinho. Madeira também o Brasil exporta bastante. Né, a balança comercial, né, que o país, para ter uma balança comercial positiva, ele tem que vender mais do que ele compra dos outros países, né, senão ele fica com esse déficit dessa balança comercial. Tá. O endividamento externo do Brasil, acho que o que mais é relevante eu comentar aqui com você, Ana, aqui ó, daí de novo, aqui eu faço de novo essa revisão dos efeitos ambientais aqui, né, e o que a indústria faz com os países, né, fiz uma revisãozinha rápida aqui de novo, né, do ECO 92, protocolo de Kyoto, né, Acordo de Paris, toda essa partezinha aqui. Deixa eu só ver se tem alguma coisa relevante aqui que é bom comentar. Questão da atmosfera, ambientais, né, chuva ácida, as ilhas de calor são problemas bem complicados mesmo, tá? Então só para fechar então geopolítica aqui para você, tá? Então, geopolítica, né, seria aqueles conflitos no Oriente Médio, aquela confusão lá. Eu até comentei com vocês lá para assistir aquelas reportagens da BBC News Brasil lá, que tinha bastante coisa legal, interessante, tá? Eu aqui, Ana, como essa parte aqui da geopolítica tal, ela é mais específica, eu não vou conseguir te direcionar um lugar específico que você tem que estudar mais ou menos, que vai cair na prova. Só tenha em mente, tá, que a questão de conflito, ela é bem... Aqui, ó, deixa eu só passar mais rapidinho. Essa questão aqui ela é bem
tem a questão muito do jogo de poder do pessoal, né? De querer controlar território, querer controlar aquelas partes ali do mundo e tal. De compreender as motivações profundas ali, né? Que as potências militares querem, então disputa os recursos naturais dentro daquelas regiões ali. Os Estados Unidos bem empenhado ali naqueles conflitos, principalmente pela questão do petróleo ali que o pessoal tem. E da questão do desdobramento dessas disputas, tá? Eu vou fazer assim com você agora, eu vou rapidinho, eu vou abrir, eu peguei uma prova da FUVEST aqui, eu vou fazer os exercícios com você, tá? Pera aí. Tá, eu peguei uma prova da FUVEST aqui, Ana, eu vou fazer assim, eu faço a prova com você e depois eu pauso e leio a questão, raciocínio e explico pra você, pode ser? Então, ó, eu peguei aqui, eu vi que a prova, as 10 últimas questões da prova aqui são da parte de geografia, tá? Então, vou fazer essas questões aqui rapidinho com você, tá bom? A 80, ele dá essa questão aqui, né, do Instituto de Meteorologia aqui do Brasil. Aí ele comenta aqui, ó, ele dá essas afirmativas aqui pra gente. Ele fala primeiro aqui, ó, o ar frio e mais denso eleva o ar quente. Então, ó, o ar frio, certo, a gente sabe que ele é denso. Falei isso pra você. Eleva o ar quente, tá vendo? O que a gente tá vendo na imagem? Com o ar quente ele chega aqui, ele encontra essa massa de ar frio, ele vai se elevar em relação a essa massa. Então, tá certo. Podendo originar nuvens com potencial para tempestades e precipitações. Então, sim, porque ele está quente, ele vai chegar na atmosfera e ele já deu uma esfriada porque ele encontrou essa massa de ar frio grande. Então, essa esfriada, essa subida do ar quente enquanto ele esfria, pode sim gerar nuvens de alto potencial de precipitação, né? Que elas estão prontas já para precipitar e chover. Então, essa primeira afirmação está certa. A segunda fala: instabilidades atmosféricas podem ser geradas em razões de ar quente ser elevado mais rapidamente pelo sistema frontal. Sim, tá certo, faz sentido, porque o ar quente ele já ia naturalmente subir. Só que o que acontece? Ele encontrou uma massa de ar frio muito grande, que é o que está nessa imagem aqui. Então, quando acontece isso, a tendência dele é subir mais instavelmente para a atmosférica, instabilizar mais essa questão atmosférica. Então, essa 2 está certa. Fica a dica para você, tá? Apareceu essas palavrinhas aqui, podem ser geradas, muito provavelmente essa questão pode estar certa, tá bom? Porque se podem ser geradas, ele abre margem para uma interpretação grande. Se ele falasse assim, sempre acontece isso, aí você desconfia da questão, tá bom? Porque ele está generalizando, ou nunca acontece isso, ele está generalizando o conceito, tá bom? Então, ó, o encontro, aqui tá vendo que a 3 ele fala que o encontro de massas de ar estabiliza as condições atmosféricas. Olha só, a 2 ele falou que instabilidades atmosféricas podem ser geradas por isso. E a 3 ele está falando que esse encontro de massas de ar estabiliza as condições atmosféricas. Tá vendo que uma está contradizendo a outra? Né? Uma está falando que estabiliza, a outra está falando que vai deixar instável. Então, daqui você já tira que uma dessas duas tem que estar errada. Tá bom? Então, ó, aqui no caso, ó, ele não estabiliza essas condições atmosféricas, tá bom? Porque, ó, quando acontece isso que ele descreveu aqui, justamente instabiliza, tá? Por isso que forma nuvens e tempestades mais rápidas aqui, tá bom? Então a resposta dessa 80 é letra C. A 1 e a 2 estão certas, tá? Deixa eu ler a próxima. Essa questãozinha 81, ele deu aqui, esse vídeo, eu até já vi esse vídeo conhece esse cientista aqui, ele é bem antigão, esse garoto aqui, de 1980 lá. Ele tá descrevendo basicamente que a sombra da coluna de Alexandria ela tinha um ângulo e a sombra da coluna de Siena tinha outro ângulo. Aí ele perguntou aqui, né, a esfericidade do planeta Terra, demonstrada por Eratosthenes, e relembrada pelo físico aqui, né, o Carl Sagan. Ele explica o conjunto de que fatores. Então aqui, no caso, na resposta certa dessa questão, ela seria a letra E, das zonas climáticas. Por quê? Porque ele fala que, em função da maior intensidade de radiação solar na região equatorial, quando comparada à incidência dos polos. Eu não mostrei para você lá atrasinho. Deixa eu puxar a aula disso, que eu acho que é mais fácil. Aqui, ó, eu não mostrei para você aqui nesse negócio aqui, ó, o que acontecia na região equatorial, a incidência, o raio solar, ele chega aqui dessa forma, de forma perpendicular, tá vendo? De pezinho. E na zona polar, tá vendo? Olha como é que os raios solares eles chegam mais inclinados, ó. Isso aqui é devido à inclinação da Terra. Então ele chega desse jeito aqui, ó, tá vendo? Ó? Mais inclinadinho na área polar. Então, o que justamente esse experimento aqui do Carl Sagan demonstrou, ó, foi que
por estar mais perto dos polos, ó, a curva, a sombra da coluna de Alexandria, ela estava mais inclinada em relação à sombra da coluna de Siena, tá bom? Então, por isso, letra E, ele conseguiu comprovar então a existência de zonas climáticas, onde o Sol ele incide mais forte, né? O calor é maior, né? Tipo a linha do Equador, e as zonas onde o calor incide o raio solar ele incide de forma mais angular, assim, mais deitadinha, né? Inclinada, onde as zonas climáticas elas vão, nessa região polar a temperatura vai ser menor, beleza? Aí aqui, ó, já vou aproveitar o gancho já, ó, a 82, ela fala aqui ela dá uma reportagem aqui, ela fala tanto da epidemia e tal, né? Olha só isso aqui, que belezinha, né? Daí ela fala aqui que segundo as informações do mapa ecológico, né, funcional desse vírus, né, que ele mostrou aqui, ó, o vírus aqui, né, ele chama tem a rota efetiva dele, né, até dezembro de 2017. Depois a rota prevista para 2018, que é essas setas laranjas aqui, tá? E eles mostram aqui os municípios que registraram mais mortes de macacos aqui, né, desse vírus aqui. E ele está perguntando para você, ele avançou principalmente por quais regiões, né, essa enfermidade? Então o que você tem que ter em mente? Que ele vai avançar para as regiões que está prevista o avanço dele, né? Nessas coisas laranjas aqui. Então, ó, no caso aqui, ele vai avançar muito para essa região aqui, ou seja, sul, Paraná, então, já estou adiantando para você que a letra D aqui, ó. E ele vai avançar muito aqui também pela zona para cá, desse lado aqui, ó, tá vendo? Então ele está avançando para Minas Gerais também. Então, Minas Gerais e a região de Campinas, tá? Então, febre amarela, tá? Então isso aqui, se você soubesse qual que era a doença, ficava até mais fácil você entender, tá? Mas, como ele falou aqui, ó, né, municípios que registraram morte de macacos, já ficaria mais fácil você saber que era febre amarela, porque, ó, chikungunya, né, que coisa que é dengue, não é muito registrado em animais isso, ó. Chikungunya, ele é uma variação se eu não me engano, uma variação da dengue. Dengue também, né? O Zika também, que é outra variação do Zika vírus. Então, só daqui você já elimina que muito provavelmente seria ou febre amarela ou gripe por estar afetando macacos aqui, né? Tinha nessa legenda, morte de macacos. Mas, né, a letra E, como ele fala, até faz sentido, né? Litoral de São Paulo está dentro dessa região. Só que como ele não considerou essa expansão que está tendo aqui para o sul e para Minas Gerais, então não poderia ser a letra E, tá? Então, a resposta certa é a letra D. Beleza? Essa 83 aqui, Ana, ela está falando assim, ó, o processo de desertificação é definido como a degradação do ambiente, né, que a gente até comentou ali, falei para você também, a socioambiental, particular das zonas áridas, semiáridas e úmidas, resultando em vários fatores e vetores, incluindo a variação e alteração climática das atividades humanas, né? Ele poderia ter sacaneado você, colocado assim atividades antropológicas, aí você antrópicas também. E você ia pensar, ué, mas o que é essa ação antrópica? Daí você, essa atividade do ser humano. Mas aqui ele foi legal, ele já colocou atividades humanas já pra você. Tá bom? Então, ó, aqui, ó, ele pergunta como que a gente pode recuperar essas áreas. Ó, construções de rodovias que permitam a população, né? Isso aqui não tem nada a ver, isso não vai recuperar a área. Isso aqui dá para saber por eliminação, ó. Áreas por meio de encostas, né? Alternativa de expansão de produções culturais temporárias também não tem a ver, não vai recuperar essas áreas desertificadas. O plantio de espécies exóticas, crescimento rápido, podem reduzir os efeitos de desertificação, por exemplo, o eucalipto. Isso aqui também não vai adiantar. O que no caso aqui, a resposta seria a alternativa D, tá? Que é o que, ó? Essa aqui tá vendo, ó, como é que ela é, como é que você sabe que ela é certa, ó, como é que ela é bonita, ó. A preservação, recuperação e reabilitação de terras parcial ou totalmente degradadas com a reposição das espécies nativas. Tá vendo como é que essa questão ela soa bem, essa leitura aqui, ela parece que tá certa? Justamente ela é a questão certa da pergunta, tá bom? Então, ó, como é que ele fez. Então a gente tem que preservar, recuperar aquela área ali, preservar o que já tinha, né, o que dá para preservar ainda, recuperar as áreas e reabitar aquelas áreas ali, né, de forma parcial ou total, tentando o que, né, repor aquelas espécies nativas ali para aí sim esse ambiente voltar ao seu normal. Beleza? Então, resposta 83, letra D, você reconhece então que ela é uma alternativa bem bonita assim de ler, tá? Essa 84 aqui é legal porque é exatamente o que eu falei para você na aula de agropecuária lá. Ó,
Olha o que ele colocou aqui, ó. Ele dá um mapa do Brasil e, assim, eu sei que ele não deu essa informação, mas eu sei que esse primeiro mapa do Brasil, ele é mais antigo e esse segundo mapa do Brasil ele é mais recente. Por quê, ó? A agricultura familiar nos estados aqui, ó, tá vendo? Em praticamente todos os lugares a agricultura familiar é maior e a agricultura não familiar, que é a bolinha amarela, é menor. Eu sei que a agricultura familiar é o quê? A agricultura extensiva. E a agricultura não familiar é a agricultura intensiva. Tá bom? Se você sacar isso, você consegue responder esse exercício. Então, ó, aqui, ó, aí depois ele mostra nesse outro mapa que a agricultura familiar, né, ou seja, a extensiva, ela diminuiu bastante e a não familiar, a intensiva, que é aquela de grande produção de alimentos, ela está muito maior, tá bom? Aí ele pergunta, ó, segundo a produção de agricultura brasileira, dos dados coletados, é correto afirmar que a resposta dessa pergunta, Ana, é a letra B. Por quê? Ele fala que a agricultura familiar que utiliza uma extensão de terra menor, tá certo? A não familiar, que é a intensiva, que tem as grandes propriedades, certo? Que é a agricultura não familiar. Então, certo, a familiar utiliza a extensão de terras menor, certo? E ela tem destaque na produção de alimentos para o mercado interno. Então, essa questão está totalmente correta. Por quê? Lembra que eu falei? Quem abastece o mercado interno do Brasil de alimentos, mercados e tal, geralmente é a agricultura extensiva, é a agricultura familiar, certo? O meu sogro mesmo é da agricultura extensiva. Por quê? Porque as grandes produções, a agricultura intensiva, né, as grandes produtores de recursos, né, de agricultura, eles produzem commodities, eles produzem ou é o modelo plantation, que é o quê? Produzir para vender para outros mercados. Eles não abastecem o mercado interno. O pessoal da intensiva, essa agricultura não familiar, tá bom? Então quem abastece os mercados internos é a agricultura familiar, a agricultura extensiva, tá bom? Então resposta certa, letra B. Essa questão é legal porque foi exatamente o que eu falei para você. Essa questão 85 aqui, Ana, ela fala que a grande, né, é incrível que o grande fluxo de dados da internet, ela passa pelos Estados Unidos, né? Ele fala até, né, que é inacreditável que os Estados Unidos têm acesso a tudo que a gente fala, que pode se ter acesso, né, nas nossas em relação ao que está sendo feito e comentado na internet. E ele fala que são só alguns prédios que eles conseguem fazer tudo isso. Então, olha só que curioso, com alguns prédios, né, que eles chamam de hotéis de telecomunicação, eles hospedam os principais centros de comunicações da internet e telefonia do planeta todo. Então, essa questão é uma questão de geopolítica, tá? E a resposta certa aqui é a letra E, que ele vai dizer aqui o seguinte pra gente, que é a presença desses tais fixos, que são o quê? Você pode saber que essa questão é a certa, porque ele fala assim, ó, como que algumas instalações de armazenagem, né, que ele falou aqui só alguns prédios, né, podem influenciar a orientação de fluxos, né, do Estado e dar aos Estados Unidos uma posição de destaque no contexto geopolítico. E realmente, ele tem uma posição de destaque nesse contexto geopolítico porque, né, como ficou bem claro aqui, todas as informações, né, a maioria das informações da internet mundial, do mundo, vão passar pelos Estados Unidos. Tá bom? Então, resposta certa, letra essa 86, ela já vai entrar naquela questão de urbanização da sociedade, né? Que ele fala do ciclone tropical, né, no litoral de Moçambique, que provocou grandes danos, né? Cerca de 50 mil pessoas ficaram sem energia, afetando também todo o setor de telecomunicação, tá? Então aqui, ó, ele até fala aqui, né, que a magnitude foi apenas uma categoria 2 e que já ocorreu em outros lugares do planeta, só que não com a perda de centenas de vidas, né? E ele fala por que então que Moçambique teve um ciclone, não foi nem um ciclone tão forte, só que ocasionou tantas perdas de vidas de pessoas e deixaram tantas pessoas sem energia elétrica, deu tanto problema esse ciclone em Moçambique. Ele pergunta por que disso. A resposta disso aqui então é letra E, por quê? Justamente isso, ó. As características socioeconômicas da região da população mais vulnerável, né? Ela o quê? Reduzir a capacidade de poder público de prestar atendimento à população. Então, ó, mesmo um ciclone sendo fraco, relativamente fraco, né? Não foi tão fraco assim, mas fez um dano gigante no país. Por quê? Porque a máquina pública do país, né, não tem como atender a população vulnerável. Então, né, esse fraco poder de atendimento, né, devido às condições socioeconômicas desse país, fazem com que um evento desse já possa ocorrer em proporções catastróficas.
Tá bom? Diferente, por exemplo, de um Japão da vida, que se ocorresse um problema desse, o pessoal rapidamente ia conseguir se mobilizar para a população ser muito pouco afetada disso tudo, tá? Então tem a ver com a questão socioeconômica aqui, essa letra, essa 86, beleza? Essa 87, ela vai falar dessa questão muito de... Eu não comentei o nome específico com vocês, mas chama gentrificação isso, que é o que? Eu até já tá, é a letra B a resposta dessa aqui, mas eu preciso que você entenda aqui que a gentrificação, que é o que? Lembra que eu falei que com a especulação imobiliária urbana, a tendência é a população ser cada vez mais, a população mais pobre, ser cada vez mais empurrada para as periferias da cidade? Então, esse processo de especulação imobiliária que aumenta o preço dos imóveis e cria tipo zonas nobres nos centros das cidades, empurrando a população mais pobre para a periferia, né, onde o custo de onde as casas, né, são mais baratas, casas e terrenos, é um processo que eles chamam de gentrificação, tá? Que é o que? Justamente isso, o pessoal ser empurrado ali pela questão da especulação imobiliária forte dentro dos centros, tá? Que é o pessoal fazer com que as casas ali no centro sejam caras e difíceis de acessos, tá? Para esse pessoal, tá bom? Então essa 87 é letra B, gentrificação e segregação ali do pessoal, tá? Essa 88, ela é geopolítica, mas isso aqui a gente precisaria isso aqui eu acho que até tinha umas reportagens da BBC News, se eu não me engano. Mas nessa questão do Oriente Médio falou bastante lá da questão da Síria lá, tá? Essa aqui é a atualidade, viu? Você teria que estar mais antenado nessa questão aqui para acertar essa aqui. Mas tudo bem, né? Vou explicar mesmo assim. A resposta certa é a letra A, tá bom? É uma que ele fala aqui, né? Uma aproximação brasileira em relação à posição dos Estados Unidos e um potencial de distanciamento do Brasil em relação à posição da maioria dos países do Conselho de Segurança da ONU. Tá? Por quê? O que ele falou aqui? Ó? Dois eventos que marcaram a diplomacia brasileira em relação ao Oriente Médio em 2019. Né? Uma delas, então, foi o voto contra a resolução da ONU que pedia a desocupação militar dessas colônias da Síria aqui. Então, o Brasil ele foi contra essa desocupação militar aqui. Eu descobri agora também, não sabia disso. E outro evento foi o anúncio da transferência da embaixada da brasileira, né, para Jerusalém, então, né, não ter sido, não, no caso, né, não ter sido levada adiante até setembro de 2019. Então, né, o que você teria que saber, então? Você teria que traduzir esses dois eventos aqui, né, para o contexto geopolítico. Então, ó, um deles foi o voto militar da ONU contra a pedida de desocupação dos militares da Síria. Então isso aqui, ó, o potencial de distanciamento do Brasil em relação às maiorias dos países do Conselho de Segurança da ONU, que pediram a desocupação da Síria, o Brasil não pediu, foi contra. Então essa 2 aqui tem relação a isso, ó, tá vendo? Ó, ao fato do Brasil não ter pedido, só que para acertar isso teria que saber, né, que a maioria dos países foram a favor do desocupamento da Síria. Mas, né, não sei, talvez daria para deduzir, dependendo da situação. Um outro evento também foi o anúncio então da embaixada brasileira de Jerusalém. Isso aqui então se deu então a aproximação do Brasil em relação à relação que ele tem com os Estados Unidos, né? Que foi afinada, aprimorada a relação do Brasil com os Estados Unidos e por consequência ele também colocou uma embaixada em Jerusalém. Tá bom? Essa 88 era, acho que se eu não me engano, de geografia era mais embaçadinha para acertar, né? Mas tudo bem, vamos fazer aqui as duas últimas então para fechar com chave de ouro. Deixa eu ler isso aqui. Esse texto aqui, ele caiu justamente naquela questão que eu falei lá da erosão. Não só da erosão, né, mas daquele problema daquelas casas que são construídas em lugares perigosos em relação a essa questão aí. Por exemplo, ó, ele colocou a representação do deslizamento de terra aqui, ó, de São Vicente. Ó. Ele falou que aqui tem estradas de terra, aí depois tá tudo inclinado isso aqui, tá? Mais embaixo você tem mais estrada de terra, onde o solo está sendo desgastado aqui, ó. O que ele colocou aqui? Gramíneas em toda extensão. Gramíneas não é vegetação grande. Gramíneas não segura processo de erosão, tá bom? Isso é importante, tá? O que segura são árvores, vegetação maior, tá bom? Então isso aqui é pegadinha para às vezes até enganar você. Aí o que você tem que... Tem aqui até material de escorregado aqui, ó. Você pode ver que a tendência é tudo isso aqui ir deslizando, né? Acontecer erosão aqui, isso aqui deslizando até desabar em cima dessa casa aqui.
Então a resposta dessa pergunta, dessa aqui, da 89, é o que? O problema de ocupação das encostas, né, do rio é o que? O problema é justamente esse, né? O problema disso daqui, ó, é o que? Entre as rochas dos solos tem uma facilidade de deslizamento aumentada nessas encostas aqui, né? Porque a inclinação é grande, então vai escorregar mais coisa, mais material, né, de solo. Então, e como está perto de rio, a umidade do ar é maior, então vai ter a maior ocorrência de chuva, porque como está geralmente perto de... Porque aqui no litoral, né, nos oceanos, na praia, chove bastante. Porque evapora muita água do oceano, né, a umidade do ar é sempre alta ali, então chove bastante. Então está perto desses rios ali, onde a umidade do ar vai tender a aumentar a ocorrência de chuvas, chuvas que vão acelerar esse processo aqui de deslizamento, tá? Então, a resposta certa dessa aqui seria a letra C, tá? E por último, 90 aqui, essa 90 eu já tinha lido, eu já vou fazer agora já, né? Que ele dá essa representação esquemática aqui. Aí ele pede para você, em relação à vegetação de altitude, né? Dizer a sequência que está aqui, né? Então a sequência certa, a sequência certa desse daqui, ó, ela seria então a letra D, tá? E como que eu sei, ó, tá vendo? Ó, floresta tropical, tá vendo? Ó, muitos coqueirinhos aqui, coqueirinhos também são das representações da floresta tropical. A floresta temperada, tá vendo? Por que eu sei que é tropical primeiro, depois temperada? Porque lembra que eu falei, ó, tropical, ela geralmente precisa de muito calor e umidade para estar ali, certo? E elas geralmente elas são também em regiões ali equatoriais. Equatoriais onde o relevo costuma ser menor ali, né? Pelo menos na maior parte da proporção dele, tá bom? Então, ó, a temperatura precisa ser grande aqui. Então, ó, por isso que ele está na base da montanha, tá bom? Porque, ó, quanto mais eu aumento o relevo, mais eu diminuo a temperatura. E para eu ter uma floresta tropical, eu preciso de uma temperatura elevada. Então, primeiro é a tropical, depois a temperada, onde a temperatura já não é tão grande, né? A temperatura é mais média, a floresta temperada. Então, por isso, ó, tá vendo que ela está mais nessa região aqui, ó, que a temperatura, ó, tá vendo? Você tem que saber para acertar esse exercício é entender que estou aumentando o meu relevo, estou diminuindo minha temperatura. Então, ó, floresta temperada, a temperatura dela é menor. Depois, floresta conífera, tá bom? Ó, então, ó, floresta conífera. Então, ó, lembra lá, floresta conífera, ela já está numa temperatura, são as taigas. Então, a taiga, ela já está numa temperatura bem menor em relação às outras, tá vendo? Por isso que ela está mais aqui alta em relação à montanha. Tem a tundra, então. A tundra, que são pequenas gramíneas aqui, onde já está muito mais frio, essa região aqui. Tem a exposição de rocha, que é justamente o que a gente está vendo aqui, tá vendo? É só rocha, não tem vegetação. E por último, só neve e gelo. Não tem mais, como a temperatura é muito baixa, não tem nem tundra mais. É só neve e gelo, que não consegue mais se formar vegetação. Beleza? Então, resposta certa, letra D. Beleza? Espero ter ajudado, Ana. Então agradeço aí pela atenção, desculpa aí que a aula ficou um pouquinho maior do que eu desejava, né? 1h30 quase, mas eu sinto que vai ser muito